Fala galerinha, beleza? Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula. Esta que é a nossa segunda aulinha de conjuntos. Exatamente! Nós já temos a primeira aulinha disponível aqui no canal. Se você ainda não conferiu, eu vou deixar o link aqui no card para você possa conferir essa aula antes de vocês assistirem essa, porque é muito importante. É uma sequência de assuntos que nós estamos seguindo. O que é que nós iremos estudar nessa aula? Iremos estudar exatamente o assunto de subconjunto, sua definição e algumas coisinhas a mais sobre esse assunto. Belezinha? Então vamos lá para mais uma aula. Então, para a gente começar, já tem aí para nós dois conjuntos, exatamente, primeiramente aí, conjunto A, que são os estados do Brasil, né? Vamos lembrar lá na nossa primeira aulinha que a gente falou sobre como representar um conjunto, né? Exatamente o que? Utilizando uma característica, como está aqui, nós não listamos todos os elementos, né? Utilizamos uma característica para identificar todos os elementos. Quando a gente coloca aqui conjunto A, estados do Brasil, você já subentende que quem é esse conjunto, né? Quem são os seus elementos? Você vai ver aqui na sua mente, vai ver Rio Grande do Norte, São Paulo, Bahia e assim sucessivamente, compondo todos os estados do Brasil. Então, aí você já consegue conhecer os seus elementos. Ao contrário do conjunto B, onde a gente enumerou os seus elementos, que também é uma outra forma de podermos representar os conjuntos. Veja que o conjunto B temos o quê? Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. O que a gente observa entre esses dois conjuntos, o conjunto A e o conjunto B? Veja, o conjunto B ele tem estados ali da região sul do país. E, ao mesmo tempo, né, eles são estados do Brasil. Ou seja, o que a gente consegue perceber aqui é que todos os elementos do conjunto B estão também no conjunto A. Então, essa definição vai dizer para a gente o quê? Que o conjunto B ele é um subconjunto do conjunto A. Então, aí vem a definição, né? Quando é que um conjunto ele é subconjunto de outro? Bem simples, como a gente acabou de ver. Quando todos os elementos de um conjunto também estão no outro. Como nós temos aqui, ó, todos os elementos do conjunto B estão no conjunto A. Então, isso quer dizer que B é subconjunto de A. Eu gosto de dizer assim, ó, na linguagem bem popular mesmo. O subconjunto seria o quê? Um pedaço de outro conjunto. Veja que o conjunto B ele realmente é isso, né? Ele é um pedaço do conjunto A. Ele pega alguns elementos do conjunto A e forma um novo conjunto, que é exatamente o conjunto B. Então, logo, B ele vai ser um subconjunto de A. Daniel, tem alguma forma, algum símbolo para representar isso, né? Que já imaginou toda vida que eu precisar dizer assim, ó, B é subconjunto de A, eu precisar escrever tudo isso daqui, né? Então, nós sim temos uma simbologia. Se vocês forem lembrar, lá na primeira aula, nós tratamos de dois simbolozinhos, que era o quê? O símbolozinho de pertence e o símbolozinho de não pertence. Quando é que a gente utilizava essas simbologias, esses símbolos? Quando a gente precisava associar um elemento com um conjunto. Ou seja, para dizer se um elemento estava ou não dentro de um conjunto. Eu até falei lá na primeira aula que esses símbolos nós não utilizaríamos para associar conjunto com conjunto. Então, o símbolo que nós iremos utilizar para associar conjunto com conjunto vai ser exatamente esse que eu irei mostrar agora. Exatamente esses dois aqui, ó. Tomem nota, ó. Czinho e Czinho com tracinho. Czinho, ele vai dizer o quê? Contido. E Czinho com tracinho vai ser o não contido. Ou seja, eu só terminar de anotar. Ou seja, quando o B ele é subconjunto de A, como é o caso aí, nós podemos dizer seguramente que B ele está contido em A. Ou seja, B está dentro de A. Todos os elementos de B também são elementos de A.
Então, por isso que nós podemos dizer que B está contido em A, né? Mas o contrário eu já não poderia dizer, por exemplo, que A está contido em B, por exemplo. Já não poderia, né? Então, aqui seria não contido. Por que não, Daniel? Porque para que A estivesse contido em B, todos os elementos de A também teriam que estar em B. Belezinha? Também tem outros dois símbolos que vão ser similares, esses dois aí que vocês estão vendo. Vão ter uma função bem parecida. E agora, o Czinho ao contrário. Czinho ao contrário, com e sem tracinho. Com sem tracinho seria contém. E com tracinho seria não contém. Exatamente, né? Então, aqui seria exatamente o oposto do que está aqui. Totalmente o oposto, né? Quando é que a gente utiliza o contém, né? Por exemplo, já que B é subconjunto de A, veja que o conjunto A tem elementos de B. Então, como o conjunto A tem elementos de B, nós podemos dizer que o conjunto A contém B, certinho? E aí eu costumo usar a seguinte associação para ajudar nessa representatividade, que é o quê? Veja que essas duas coisinhas aqui são bem parecidas, né? É como se uma estivesse olhando no espelho, né? Se a gente olhar daqui para cá, ó, veja que o Bzinho está desse lado do C, o A está na parte aberta do C, como está aqui, ó, o A está na parte aberta, o B está na parte fechada, por exemplo. Então, você pode utilizar essa associação também, ó. Leia ao contrário aqui, ó. B está contido em A. Você pode utilizar essa associação, belezinha? E como é que a gente pode ver essa ideia de subconjunto utilizando o diagrama de Venn? Bem simples. Vamos pegar ali o conjunto A. Vou colocar o conjunto A aqui. E aqui dentro eu vou colocar os seus elementos. Então, por exemplo, como eu falei, Rio Grande do Norte, Bahia vai estar aí dentro, São Paulo e assim sucessivamente. Também vai estar lá dentro quem? Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Veja que esses três aqui, eles compõem um novo conjunto, que é exatamente o conjunto B, e esse daqui é exatamente o conjunto A. Como eu falei aqui, quando eu disse, ó, B está contido em A, B está dentro de A. E olha o que acontece quando a gente utiliza o diagrama de Venn, que é a terceira forma de representar conjuntos, né? Uma só cartada aqui, né? Nós revisamos a representação de conjuntos que vimos lá na primeira aula, né? Que é o quê? Aqui nós temos utilizando uma característica, enumeramos os elementos e o diagrama de Venn. E aí, voltando para subconjuntos, então a gente percebe que utilizando o diagrama de Venn, a ideia desse subconjunto é exatamente essa que eu falei anteriormente, né? Um conjunto está dentro do outro, como acontece aqui, né? Ou um conjunto é o pedaço do outro. E aí vem uma outra coisa importante, como a gente comentou na primeira aula, sobre a ideia de pertence e não pertence. Por exemplo, eu poderia dizer que o B, conjunto B, pertence ao conjunto A. Ah, ele é subconjunto, tudo mais, não sei o quê. Nós podemos dizer que ele pertence ao conjunto A? Não, não podemos dizer, porque lembre, essa associação aqui do pertence e de não pertence é exatamente uma associação entre elemento e conjunto. Aqui nós temos uma associação entre dois conjuntos. E quais são os símbolos que a gente utiliza para associar dois conjuntos? São exatamente esses quatro aqui, né, que nós temos. Contido, não contido, contém e não contém, que são os símbolos para associar os conjuntos. Mas agora o seguinte, se eu quiser, por exemplo, dizer o seguinte, Rio Grande do Sul, eu posso dizer, por exemplo, que o Rio Grande do Sul está contido em B, por exemplo? Podemos? Não, não é por que não. Porque exatamente, ó, Rio Grande do Sul ele é o quê? Ó? Elemento. Ele não é conjunto. Como ele é elemento, eu teria que utilizar um desses dois símbolos aqui. Pertence
ou não pertence, né? Então, não poderia dizer isso aqui, que Rio Grande do Sul está contido em B. Mas, por exemplo, se nós tivéssemos um conjunto aqui unitário, onde o único elemento, por exemplo, é o Rio Grande do Sul, então veja, agora aqui eu tenho um conjunto, né? Então, se eu colocasse aqui, por exemplo, deixa eu alterar isso daqui. Se eu colocasse assim, ó, entre chaves, que lembre, quando está entre chaves, nós temos a representação de conjuntos, como foi falado na primeira aula. Então, se eu tenho assim, RS contido em B, então veja, eu tenho um conjunto contido em B. É esse conjunto que está contido em B? Está. Por que ele está? Porque todos os elementos desse conjunto também estão nesse outro conjunto de K, que no caso seria o conjunto B. Então, sim, ele está contido. E da mesma forma, nós poderíamos dizer o quê? Que o conjunto B contém exatamente esse conjunto C que é formado, né, apenas por aquele elemento, o RS. Então, em linhas gerais, a ideia de subconjunto é exatamente essa. Lembrar, né, em termos matemáticos, é o quê? Quando um conjunto é subconjunto de outro. Tome nota, anote aí. Quando um subconjunto é... Quando um conjunto, desculpa, ele é subconjunto de outro. Quando todos os seus elementos pertencem a esse outro conjunto. Simples, fácil e rápido. Vamos para frente? Então, para nós exercitarmos bem direitinho essa ideia de subconjunto, essa ideia de contido, contém, não contido, não contém, pertence, não pertence também, trouxe aqui alguns conjuntos para que nós pudéssemos exercitar, né, e fazer esse exercício relativo a isso, né, essa ideia de subconjunto. Então, por exemplo, você já pode parar aí, pausar o vídeo e dar uma olhadinha, fazer associações, ver se tem algum conjunto que é subconjunto de outro, né? Então, pare o vídeo, faça essa reflexão. Conjunto tal, ele é subconjunto de conjunto tal. E agora eu vou trazer algumas relações. Por exemplo, o conjunto A e o conjunto B. Para a gente associar dois conjuntos, lembra, a gente pode utilizar contido, não contido, contém, não contém. Então, conjunto A e conjunto B. O conjunto A ele é subconjunto de B? Sim ou não? É, né? Por quê? Porque todos os elementos do conjunto A também estão no conjunto B. Como assim, Daniel? Porque no conjunto B só traz assim, números pares. Mas veja, ele traz uma característica. Com essa característica, você supõe quem são, né? Supõe não. Você já subentende, melhor a palavra, quem são os elementos daquele conjunto B. Quem são os elementos? Aí você vai ter o quê? Todos os números pares. Então, vai ter 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 e aí sucessivamente. Veja que os elementos do conjunto A são todos os números pares. Então, se eles são números pares, consequentemente, eles vão estar aqui dentro do conjunto B. Então, nós podemos dizer seguramente que o conjunto A ele está contido no conjunto B. Qual seria uma outra forma de a gente também dizer isso daí, né? Que o A ele é subconjunto de B? Seria exatamente dizer que o B ele contém A, porque o B tem todos os elementos do conjunto A. Mais uma relação. Vamos falar agora do conjunto B e do conjunto E, por exemplo. O que é que podemos afirmar do conjunto B e o conjunto E? Veja, o conjunto E nós temos aqui 3, 7, 19. Algum deles são pares para a gente poder dizer que B contém ou está contido? Não são, né? Nenhum, né? Todos eles são ímpares. Então, o B ele não vai estar contido, ele não contém o conjunto A. Então, posso dizer aqui, tanto faz, não está contido, ou também não contém o conjunto E, eles não têm relação alguma entre eles. Ok, beleza. Vamos pegar agora, vamos relacionar o conjunto C com o conjunto D. Veja, o conjunto D também está expresso apenas por uma característica. Qual é ela? Números primos. Quem seriam os números primos? Né? Então, vai entrar 2, 3, 5, 7, assim sucessivamente, não é? Veja, o conjunto C ele é um conjunto unitário que tem apenas o elemento 2. E aí vem a pergunta, esse elemento 2 está presente
ele pertence ao conjunto D? Pertence. Então, isso quer dizer o quê? Que todos os elementos do conjunto C também estão no conjunto D. Isso é a definição de subconjunto. Então, o conjunto C está contido no conjunto D. Da mesma forma, nós podemos dizer que o conjunto D ele contém o conjunto E, por exemplo. Por quê? Se a gente for dar uma olhada no conjunto E, o conjunto E ele possui apenas números primos, 3, 7, 19. Então, o conjunto E ele vai ser um subconjunto do conjunto D. Então, E vai estar contido em D, ou D vai conter E. E aí vem uma outra pergunta também. Eu posso dizer, por exemplo, que aquele conjunto C pertence ao conjunto F, por exemplo? Nós podemos dizer isso? Não, né? Por quê? Porque eu estou associando conjunto com conjunto. Então, em nenhum momento eu posso utilizar essa notação de pertence. Mas eu posso dizer, por exemplo, que o conjunto C está contido no conjunto F? E aí? Quem seria o conjunto F? Veja, o conjunto F são todos os números naturais, de tal modo que esses números são menores ou iguais a 30. Então, quem seria esse conjunto? Aí vai pegar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tudo isso até o 30. E aí, no 30, ele para. Ele é um conjunto finito. Então, no 30, ele para. Então, o conjunto C está contido no conjunto F, ou melhor perguntando, todos os elementos do conjunto C também estão em F? Também. Então, C ele está contido em F porque C vai ser um subconjunto de F. Beleza. Ok. Mais um. Conjunto E e o conjunto A. E agora? Está contido? Não está, né? Porque nenhum elemento de E está em A. Então, ele não estará contido. Mas se eu fizer, por exemplo, a seguinte alteração nesse conjunto F, eu adicionar o seguinte elemento, o 20. Veja, o 20 está no conjunto A. Então, agora eu posso dizer que o F está contido em A? Não, né? Porque lembre, todos os elementos do conjunto E têm que estar também no conjunto A para que a gente possa dizer que o E esteja contido em A. Então, também nós não podemos dizer isso daí, mesmo tendo apenas um elemento ali, né? Ah, tem o 20 que está em A, mas o restante está? O restante não está, então não podemos dizer. Vamos para frente, vamos exercitar a mente. O 2, ele está contido em B? Não, né? Nós não podemos falar isso, porque 2 ele é elemento, né? Para utilizar a simbologia de contido, ele tem que ser um conjunto, né? Tem que estabelecer relações entre conjuntos. Para corrigir isso aqui, o que a gente poderia fazer? Nós poderíamos fazer o quê? Colocar aqui o símbolo de pertence. Por quê, Daniel? Porque o 2 ele é um elemento que está dentro do conjunto B. Como a gente falou, né? O conjunto B tem os números pares lá. E o 2 ele é par, consequentemente, ele vai estar no conjunto B. Então, o 2 ele pertence ao conjunto B. E se, por exemplo, nós tivermos assim, ó, 2 e o conjunto B, qual é a relação que a gente pode estabelecer? Agora, veja, nós temos uma relação entre dois conjuntos. Então, a gente vai poder utilizar contido, não contido, contém, não contém. Para esse caso, vai ser o quê? De contido, né? Porque todos os elementos desse conjunto também estão nesse conjunto daí. Então, o 2, né, nessa formatação aí, que agora como um conjunto, já que ele está entre chaves, né? Se ele não tivesse entre chaves, como estava aqui em cima, ele era um elemento, então ele sim está contido em B. Belezinha? Vamos para frente? E aí, seguindo os nossos conceitos, e aí chegamos ao conceito de subconjunto próprio. Eu digo para vocês tomarem nota. Então, ó, quando é que a gente diz que um conjunto A ele é subconjunto próprio de B? Então, anotem aí, A é subconjunto próprio de B quanto? Primeiro, próprio de B. Primeiro, para um conjunto ser subconjunto do outro, né? Então, A tem que estar contido em B. Primeiro ponto. Segundo ponto, o conjunto A ser diferente de B. E o terceiro ponto,
que esses dois conjuntos sejam conjuntos diferentes do vazio. Exemplo, Daniel, exatamente isso daqui que a gente falou, ó, do conjunto A e do conjunto B que a gente tem aqui. A é subconjunto próprio de B? Sim. Por quê? Primeiro de tudo, o conjunto A está contido em B, como a gente já discutiu. E, segundo, conjunto A é diferente do conjunto B. Terceiro, A e B são conjuntos diferentes do vazio. Então, nós podemos dizer seguramente que conjunto A ele é subconjunto próprio do conjunto B. E aí, galerinha, gostou dessa aula? Se essa aula te ajudou de alguma forma, deu para entender tudo de subconjuntos? Então, peço que você deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos e se inscreva no canal. Conheça também as nossas redes sociais, Facebook e Instagram, @DanielMatemática2019. A gente se vê na próxima aula.